gente, tudo bom? Sou o professor Hugo, professor de História, vocês já me conhecem, né? Na aula de hoje, a gente vai fazer uma revisão de todos os assuntos do livro de vocês, tá certo? A nossa terceira etapa. E aqui, antes da gente iniciar, queria falar que não tem como a gente se aprofundar em tudo, porque é muita coisa, tá bom? Isso aqui é só uma revisão, mas vocês podem pesquisar aí por outros meios, vocês podem assistir os vídeos que a gente gravou para vocês durante essa etapa novamente, tá tudo à disposição de vocês, vocês podem pesquisar na internet, tá bom? E na aula de hoje a gente vai revisar essas duas unidades, que é a unidade que trata da colonização portuguesa na América, que foi esse primeiro momento aqui dos portugueses no Brasil, tá bom? E também da formação social colonial brasileira. A gente vai falar capítulo por capítulo os pontos mais importantes de cada um, tá certo? Então pega seu caderno, pega seu livro, vamos acompanhar, registrar nossas dúvidas, fazer os nossos comentários, para tudo fluir perfeitamente e vocês fazerem a prova, né, de forma tranquila, de forma sossegada. Beleza? Então vamos iniciar. O primeiro capítulo vai falar sobre o povoamento português, né? A gente viu que os portugueses chegaram ao Brasil em 1500, só que a colonização ela não vai iniciar de fato em 1500, porque os portugueses não achavam nada interessante, né? Não acharam nada que fosse interessante, que fosse economicamente rentável para facilitar e para fazer com que essa colônia fosse explorada logo de cara, né? Uma das coisas que eles acharam foi o pau-brasil, levaram alguns, mas não acharam ouro, que era o objetivo deles, e daqui partiram para as Índias, inclusive vão manter esse contato lá com as Índias durante 30 anos, e só em 1530 que a colonização de fato vai acontecer no Brasil, tá certo? Vamos lembrar que inclusive a tentativa dos portugueses no primeiro momento em organizar essa colonização vai ser por meio das capitanias hereditárias, né? Inclusive a coroa portuguesa vai ceder grandes lotes de terra, que são as capitanias, para pessoas, mas nem todas elas vão dar certo. Apenas duas dessas capitanias vão dar certo, tá certo? Inclusive, depois disso vai ter outra tentativa, que é a tentativa de implantar um governo geral aqui no Brasil, que vai ser justamente o governo do Martim Afonso de Silva, e ele vai ser o cara que vai ser responsável por tocar para frente a colonização, tá certo? Além disso, essa questão da colonização aqui no Brasil vai ser bastante presente em três aspectos, tá bom? Ao longo de toda a história do Brasil colônia, três aspectos vão ser super presentes. E primeiro, é o aspecto do latifúndio. Muita terra no controle de pouca gente, tá certo? O latifúndio é quando uma pessoa tem muita, mas muita terra mesmo. E isso vai ser uma das coisas que vai definir aqui o Brasil colônia, e que até os dias de hoje esses latifúndios existem, né? Muita terra na mão de pouca gente, inclusive tem muita gente que nem tem terra, né? Mas aqui a colonização, a empresa colonial vai funcionar por meio do latifúndio, tá certo? Nesse latifúndio, qual é a razão da existência dele? A produção de uma monocultura. O que é a monocultura? É a produção de um único tipo de produto, tá certo? Então aqui no Brasil essa empresa colonial vai funcionar como uma forma de exportar produtos. E essa venda, essa exploração comercial vai se dar apenas entre Brasil e Portugal. O Brasil era proibido de comercializar com qualquer outro país que existisse, porque o Brasil é uma colônia, tá certo? E a colônia só pode comercializar com a sua metrópole, que no caso é Portugal. Aí, professor, vai comercializar o quê? Então a gente vai para o nosso terceiro ponto, que é a cana-de-açúcar. A produção aqui no Brasil durante muito tempo vai funcionar por meio da produção de cana-de-açúcar. Então a gente tem aqui, ó, o latifúndio para produzir uma monocultura e principalmente da cana-de-açúcar, tá certo? No segundo capítulo a gente viu sobre a questão dos povos africanos no Brasil. E a gente viu como que foi esse processo de escravização desses povos, tá certo? Eles não eram escravos, eles foram escravizados, e isso foi um processo bastante violento, né? Porque a gente viu que esses povos tinham várias culturas diferentes, idiomas diferentes, crenças diferentes, religiões,
formas de governo, tudo isso muito diferentes, em grupos bastante diferentes. Eles foram arrancados do continente africano, transformados em mercadoria, né? Viraram objetos, eram vendidos em praça pública como se fossem mercadoria, como se fossem objetos, e foram trazidos aqui para o Brasil em condições extremamente precárias, né? Que é a condição lá do navio negreiro. E o Brasil, ele vai se organizar aqui durante a colônia desse modo a partir da escravidão. Num primeiro momento, a partir da escravidão indígena, que houveram várias tentativas, mas acabou que não foi a forma implantada, né? E acabou utilizando da mão de obra escravizada africana, né? Escravizaram os africanos. E esse processo, que é um processo bem violento, vai acabar ocasionando também a miscigenação, né? A população brasileira vai acabar sendo miscigenada pelo contato, pela relação entre vários povos, os brancos, os indígenas e os negros africanos, certo? Só que essa miscigenação, ela também vai ser um processo violento, porque nem todo mundo vai acabar tendo uma qualidade de vida legal, né? Inclusive o processo de desigualdade social também vai estar pautado em cima da miscigenação até os dias de hoje. Isso é bastante presente, né? Inclusive essas populações negras, indígenas, até os dias de hoje, elas sofrem bastante, né, com o preconceito, a discriminação, o racismo, falta de oportunidade em trabalhos, enfim, muitas e muitas coisas. Esse processo que é bastante violento. O nosso terceiro capítulo vai falar justamente da ocupação francesa e da ocupação holandesa. A gente viu que os portugueses, dificilmente eles conseguiam manter o controle de todo o território, porque o Brasil é um território imenso, né? Uma faixa de terras imensa, e franceses e holandeses e várias outras nações do mundo questionavam constantemente sobre a validade lá do Tratado de Tordesilhas, né? Que dividia o mundo em dois. Uma parte seria para os portugueses, outra parte seria para os espanhóis. O Tratado de Tordesilhas, ele foi organizado pela Igreja Católica, né, pelo Papa, tem uma intervenção do Papa ali para mediar o conflito entre os portugueses e os espanhóis, e essas outras nações questionavam onde foi que Deus assinou nesse tratado aí para dizer que esse território só pode ser de Portugal e de Espanha. Cadê a França aí na história? Cadê a Inglaterra? Cadê a Holanda? Então, aqui no Brasil houveram várias tentativas de ocupação desse território, assim como no continente americano. No continente americano, de forma geral, houveram várias tentativas de ocupação, e aqui no Brasil a gente teve principalmente a ocupação francesa, que primeiro lá no Rio de Janeiro, depois no Maranhão, e também a ocupação holandesa ali na região do Pernambuco, certo? No quarto capítulo a gente viu um pouco sobre a sociedade colonial e como que ela funcionou de duas formas diferentes. Primeiro, ligado à questão da produção do açúcar, né? E essa sociedade açucareira, né? Várias relações econômicas, relações sociais, relações culturais existiram e se formaram a partir dessa questão do açúcar, né? Inclusive a gente viu a questão dos grandes engenhos, né? As fazendas, da produção, da relação entre o senhor de engenho, seus capatazes, os escravizados e tudo mais. Mas aqui no Brasil, durante o final do século XVII, vão descobrir o ouro lá nas regiões que hoje é Minas Gerais, né? Inclusive esse ouro vai meio que incentivar também a ocupação do território. Inclusive boa parte desse ouro vai ser levado para Portugal e vai ser taxado, né? Vou cobrar altíssimos impostos, mas o ouro vai ser visto como uma forma de enriquecimento, de tentar enriquecer a partir da extração desse metal precioso, certo? O nosso último capítulo vai falar mais profundamente sobre dessa questão da ocupação do interior do Brasil, né? Vamos lembrar que o pessoal falava que, inclusive, tudo que fosse interior, que não fosse litoral, seria chamado de sertão. O pessoal tinha noção de que sertão, lá no começo da colonização, era tudo que estava no interior.
tá certo? Não importa se é o interior do Rio Grande do Sul, não importa se é o interior do Ceará, não importa se é o interior lá do Pará, é sertão. Pra gente, sertão é outra coisa, né? Hoje em dia, sertão, às vezes, hoje em dia a gente relaciona muito mais com a questão do Nordeste. Mas lá na colonização não era. Tudo que fosse interior era ligado ao sertão. E aqui, nesse processo, vão existir várias formas de ocupação desse interior. E a gente pode tentar falar lá no norte sobre a questão lá da posse das drogas do sertão, né? Que eram aqueles produtos, né? Frutas, algumas sementes, alguns temperos, algo assim, que valiam muito dinheiro e que eram vendidas lá na Europa, né? Era como se fosse uma nova onda de especiarias, só que dessa vez brasileiras. Elas foram conhecidas como as drogas do sertão, e inclusive fundaram a cidade de Belém do Pará, né? Justamente para ser mais próximo da região lá das drogas do sertão, e lá no Pará, lá em Belém, que justamente esses produtos eram todos escoados, né? Saindo de navio para ir lá para a Europa para serem vendidos, tá certo? Lá no norte, essas drogas do sertão vão ser um dos produtos que vai ali fundamentar o processo de ocupação desse interior. Outros modos a gente pode pensar também na questão da pecuária, né? Da criação de bois, que eles que abriam os caminhos e que de certo modo acabavam possibilitando a entrada desses povos no interior do Brasil, tá certo? No sertão do Brasil. Tanto que aqui no Nordeste, boa parte também das regiões aqui no interior foi ocupada a partir desse processo. Inclusive eu falei para vocês de um historiador que é o Capistrano de Abreu, que fala que esse processo foi se dado a partir de duas vias, né, que é o sertão de fora e o sertão de dentro. E no Rio Grande do Sul, do mesmo modo. Essa questão da pecuária foi bastante presente, inclusive lá no Rio Grande do Sul vai ter muita gente, os tropeiros, né, que eles vão ser comerciantes e que vão levar esses bois, vão levar vários produtos. E nesses pontos de encontro, tanto aqui na região do Nordeste quanto lá na região do Sul, nesses pontos de encontro entre essas várias pessoas, é que vão ser fundadas ali as vilas, é onde vão ser feitos os comércios, tá bom? E além disso, nesse último capítulo a gente também viu vários movimentos. A gente viu a Guerra dos Mascates, a Guerra dos Emboabas, não é isso? Que foram movimentos contra essa questão do controle total dos portugueses da produção aqui no Brasil, tudo bem? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi apenas uma pequena revisão. Como eu falei para vocês, não tem como a gente rever tudo, porque é muita coisa, a gente tem pouco tempo. Então é isso. Espero que tenha servido para vocês relembrarem, né, alguns assuntos. Vocês podem assistir novamente as aulas que foram gravadas para vocês e disponibilizadas aí para a terceira etapa, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e tchau, tchau.